Olá! Bem-vindos a mais uma live. Como vocês estão, hein? Gente, tá aqui o título, né? Mas comunicando a vocês, o tema hoje da live maravilhoso é Desmistificando o Marketing Sensorial. E para esse bate-papo, eu convidei o professor Sérgio Inácio, que eu vou aceitar aqui dúvidas de vocês, as perguntas, porque é um tema maravilhoso que pode contribuir muito com o negócio, com a venda, com o que vocês estiverem fazendo. Oi, professor! Bem-vindo! Olá, minha amiga. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. E Oh, você? eu também, estou te ouvindo muito bem, viu? Obrigado pelo convite. Que bom, né? Nós dois amamos esse mesmo tema, né? Que é marketing. É o que temos em comum. Vou me apresentar Verdade. para a sua audiência, né? Meu nome é Dialine Machado. Eu sou formada em jornalismo, fiz mestrado em estudos da mídia, então eu amo esse universo da comunicação. E estou trabalhando aí uns 10 anos aí com marketing, adoro. Também estudo muito em psicologia, Jung, adoro alquimia, e aí eu me intitulo agora como alquimista do marketing por conta disso, que eu gosto de incluir tudo. A gente inclui tudo, né, professor? É verdade, é verdade, porque o marketing tem essa habilidade, né, que ela é muito fantástica, que é uma área multidisciplinar, né, que a gente pega um pouquinho da psicologia, um pouquinho da antropologia, um pouquinho da sociologia, enfim, a gente faz, né, realmente uma alquimia com outras áreas de conhecimento para poder conhecer um pouquinho esse mercado tão complexo, né, que a gente vive. É verdade. E para quem não conhece, eu convidei para esse bate-papo o professor Sérgio, mas aí a sua audiência está em peso aqui. Ele é um pesquisador, professor, marketólogo, escritor, uma pessoa que tem muito a contribuir com a gente, né? E foi uma honra você ter vindo, né, aceitado esse bate-papo. Vamos começar, professor. Me conte. Como foi que você chegou no marketing e no neuromarketing? Então, é uma história muito interessante, né? É uma história assim, como que eu cheguei no marketing, é muito interessante, porque quando eu estava fazendo a minha graduação, eu sou formado em administração, né? Então, quando eu estava fazendo a minha graduação, é muito interessante que, na época que eu fiz a graduação, nós tínhamos três áreas para poder seguir, né? Nós tínhamos marketing, finanças e análise de sistema. Na época, eu me recordo que eu falei assim, marketing é modismo, que eu vou fazer marketing nada, né? E descartei, logo de cara descartei. Falei, análise de sistemas, eu também nunca fui bom, né, em computador, essas coisas, vou fazer finanças. Fiz finanças, valeu muito a pena, sabe, valeu. Eu acho que todo profissional hoje ele tem que saber muito bem não precisa ser um especialista, não precisa ter duas áreas fortes, que é marketing e finanças. Marketing para ler mercado e finanças para saber qual é o retorno das ações que você está fazendo. Então, eu acho que são essas duas áreas de conhecimento. Mas logo que eu terminei minha graduação, fazer a pós-graduação, primeira pós-graduação. E lá me deparei com marketing. Lá me deparei com o professor Moisés, que literalmente ele mostrou assim para mim o que era marketing. Eu falei, nossa, que coisa apaixonante. E aí, desde 1995, eu estudo marketing. Então, eu fiz um primeiro lato sensu, depois eu fiz outro lato sensu, que aí foi voltado para marketing. Aí, eu já passado algum tempo, alguns 3 ou 4 anos, já estava dando aula. Aí eu fui fazer o meu mestrado. Fiz o meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado em História da Ciência pela PUC aqui de São Paulo, né, no qual eu pesquisei a história do marketing. Quando o marketing surgiu, quais os motivos que levaram ao seu surgimento, uma pesquisa assim mais voltada para os aspectos científicos, metodológicos, filosóficos do marketing. E aí, né, nessas minhas andanças pelo marketing, eu sempre fui um apaixonado por marketing. E em 2005, eu tive o primeiro contato com o neuromarketing. Foi uma professora, uma diretora de uma faculdade, que ela falou para mim: você conhece neuromarketing? Eu não faço a mínima ideia o que é. Mas como um curioso, eu fui descobrir o que era neuromarketing e achei uma coisa apaixonante. Falei, olha, é isso que eu quero. E aí, desde 2005, eu estudo neuromarketing, pesquiso neuromarketing, escrevo sobre neuromarketing. Até o último livro meu
que foi lançado foi sobre neuromarketing, né? O Desmistificando o Neuromarketing. Então é assim que eu caí, né? Se assim eu poderia dizer, que o neuromarketing esbarrou em mim, e esse esbarrão foi um amor à primeira vista, do mesmo jeito que o marketing também esbarrou pela primeira vez, e aí eu sou uma pessoa com muita sorte, porque essas áreas elas acabam caindo na minha vida, e aí eu vou sendo muito grato a tudo que essas áreas de conhecimento me entregaram e me proporcionaram. Saber abraçar, né, o que a vida vai te entregando e vendo aquilo que você, né, vê que faz sentido para você, né? E chegando aí no marketing sensorial, como é que você vê, associa ele, o neuromarketing, ao marketing sensorial e como essas estratégias elas tornam o seu jogo, o seu trabalho, a sua venda diferenciada dos métodos tradicionais, ao seu ver? Então, o que acontece, né? Primeiro o que é o neuromarketing, né? Porque às vezes as pessoas estão assistindo, talvez eu sei que elas conhecem, tu não conhece um pouquinho do neuromarketing. Eu sempre digo o seguinte: eu não vou ensinar o que é neuromarketing, vou mostrar uma outra forma de conhecer o neuromarketing, não é? O neuromarketing é uma área de conhecimento, uma área de estudo dentro do marketing, que ela estuda o quê? Processos motivacionais. Que ela estuda o quê? Os aspectos cognitivos. Muitas vezes a gente fala assim, ó, neuromarketing. As pessoas pensam que o neuro é só das neurociências, mas não, são todos os aspectos cognitivos. Também é uma área multidisciplinar. Então, ela utiliza conhecimentos da psicologia, da economia comportamental, da antropologia, tudo isso para quê? Para identificar como que o nosso cérebro reage a determinados estímulos do mercado. Este é o neuromarketing. E dentro do neuromarketing, o que acontece? Eu, nessa minha busca de poder entender melhor os aspectos motivacionais, que eu sempre digo o seguinte, né? Hoje, para entender o comportamento do consumidor, teoricamente é fácil, porque a gente tem aí o digital, que consiga mapear a jornada do consumidor, ótimo. Só que o digital, ou as metodologias tradicionais, elas mostram para nós comportamentos. Mostra como me comporto, como eu compro, onde eu compro, o que eu compro, que hora que eu compro, comportamentos. Só que ela não consegue mostrar de uma maneira muito clara as motivações. E quando nós pensamos nas motivações, aí entra o neuromarketing, para entender as motivações intrínsecas desse consumidor. E daí nesse processo de entender como que nós reagimos, como que nós somos motivados, a gente tem que entender como é que funciona o processo cognitivo desse consumidor. E nesse entendimento, de uma maneira assim muito simples, mas não querendo ser reducionista, muito simples, o que acontece? Como que funciona a percepção do nosso cérebro em termos de comportamento do consumidor? Não quero entrar em outras áreas que aí eu estaria sendo um pouco negligente de falar de outras áreas. Funciona de qual maneira? Nós recebemos uma informação do meio, do contexto onde nos encontramos, processamos ela no nosso cérebro e aí tomamos uma decisão. Simples processo, né? Simples, de uma maneira de dizer, entrada, processamento e saída. A grande questão é como que essas entradas se dão. Essas entradas elas se dão por meio dos nossos 5 sentidos. Visão, audição, tato, audição e paladar. Visão, audição, tato, paladar e olfato. 5 sentidos. E aí o que acontece? Pensando nesses 5 sentidos, e esses 5 sentidos o quê? Nós sempre utilizamos eles desde a época lá que nós estávamos nas savanas. Com base nesses 5 sentidos que nós vamos receber as informações, processar e assim formar ou tomar a nossa decisão. E nesta ideia dos 5 sentidos, aí veio o quê? O marketing sensorial. Por quê? O marketing sensorial, que também ele não, como que eu posso dizer, ele não surgiu com o neuromarketing. Já existia marketing sensorial há muito tempo. Né? O Martin Lindstrom tem um livro chamado Brand Sense, que ele foi lançado no comecinho da década de 2000. Já existia. Mas aí eu comecei a pensar da seguinte maneira, poxa, né? E se agora eu conseguir, eu tentar, né, de uma maneira assim, de uma maneira assim mais sistematizada, fazer o de trás para frente, né? Eu vou pegar ali os 5 sentidos, já que as pessoas compreendem dessa maneira, e tentar, com as descobertas do neuromarketing, compreender como que esses 5 sentidos, como que nós recebemos, como que nós interpretamos, como que nós mantemos muitas heranças dos nossos antepassados para poder utilizar os 5 sentidos. Então, aí que entra o marketing sensorial.
E mais interessante ainda, pegando a pergunta inteligente que você fez, como que isso pode ajudar uma organização? Simples. Simples em termos, né? Simplificando, melhor dizendo. Simplificando. Ora, se nós já utilizamos os 5 sentidos normalmente, a gente não faz isso? A gente, por exemplo, quando nós olhamos para determinadas marcas, nós, quando vamos lá na feira, a gente apalpa as frutas, estamos usando um componente tátil. Quando a gente entra numa lanchonete, sente aquele cheirinho ali do alimento. Uhum. Nós já utilizamos os 5 sentidos. Eu uso ele, por exemplo, para saber se uma determinada comida ou bebida é adequada para mim ou não. Nós já usamos. E a grande questão, como o potencializar, é, já que nós normalmente utilizamos os 5 sentidos, por que as empresas não podem potencializar? Por que as empresas não podem utilizar esta forma natural que os consumidores já utilizam para pegar as dicas do ambiente? E aí fazer o quê? Não é tentar mudar o comportamento dos clientes, é se adequar ao comportamento que ele tem. Não é tentar impor um novo comportamento, é simplesmente fazer isso. Já que você utiliza, pega essas dicas por meio dos 5 sentidos, por que uma marca não pode fazer isso? E aí, por isso, é desta forma que a gente pode potencializar. E pode potencializar para quê? Para venda, desenvolvimento de produto, para minha loja, até para minha plataforma digital. Tudo isso a gente pode potencializar por meio do marketing sensorial, por meio do neuromarketing, contribuindo para o marketing sensorial. E ser intencional, né, professor? Porque muitas vezes a empresa vai fazer algumas ações e ela às vezes não percebe o quanto ela pode potencializar aquilo. Recentemente, eu trabalho numa empresa de TI e, como é software, não tem aquele produto não é palpável, né? Não é tão palpável. Então, para alguns segmentos vai ser mais fácil usar vários sentidos e para outros menos, né? Mas nós tivemos a oportunidade de ir para um stand num evento e aí tivemos a ideia de levar um pretzel, porque eu moro em Blumenau e aqui é da cultura o pretzel, né? Então aí dissemos, vamos levar uma coisa que é da cultura, que dá para comer, né? Que dá para ser palpável, e nós nos diferenciamos nesse evento por conta disso, por ter levado esse pretzel. Eu disse, as pessoas estão. Por que elas vão parar, né? Eu disse, por que elas vão parar num stand? Todo mundo já vai estar mostrando folder, falando de si mesma, né? Eu falo sempre que as marcas são muito egóicas, elas acham que está todo mundo interessado nelas e não estão. Então, pelo contrário, né? Eu As falo, pessoas não estão interessadas. ninguém quer saber da marca, ninguém quer saber do que você está fazendo, quer ser tocado de alguma forma, né? Com os seus sentidos. E foi uma ideia bem interessante que a gente levou, já tentando explorar mais sentidos, porque o presencial ele dá vamos dizer assim, dá esse diferencial, né? De poder explorar mais sentidos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, né? O online e o presencial e como a gente pode alcançar, como a gente pode explorar mais o sensorial quando é online, por exemplo, não dá tanta abertura. Então, também é muito interessante esse ponto, né? Porque o que acontece? Nós começamos um projeto de marketing sensorial fazendo da seguinte maneira: você pega ali a sua marca, que eu sempre digo, você pega a sua marca, ou seja, o seu produto, a sua empresa, e você vai quebrar esta marca. Você vai quebrar. Você vai pensar da seguinte forma: pensando em meu produto, qual que é o componente sensorial que ele é mais adequado para trabalhar? Pensando nos 5 sentidos, né? Como você falou, existem alguns que é muito fácil para trabalhar, outros é um pouco mais difícil. Mas eu sempre digo o seguinte, né? Quando a gente pensa no ser mais difícil, imagine, por exemplo, uma propaganda de rádio, um spot de rádio. Olha que interessante, ele utiliza só audição. Mas indiretamente ele vai trabalhar com a minha visão, ele vai trabalhar com o meu tato, com o meu olfato. Não é se eu ouço, se eu estou ouvindo uma propaganda no rádio que ele fala do café da manhã, aí eles vão trabalhar com todos os elementos para contar uma boa história, para trazer a percepção que muitas vezes estou até sentindo ali o gosto daquele alimento. Então Da dá para descrição. você trabalhar.
Pela descrição, dá para você trabalhar? Dá. Existe limitação? Claro que existe. Mas o principal é, você tem que perguntar, primeiro, qual dos 5 sentidos ele é mais forte para transmitir uma experiência diferenciada? Não é de nada adianta eu falar o seguinte, eu vou colocar sabor nessa caneta. Não adianta, né? Porque ele vai trabalhar com outras coisas, o visual e o tátil. Não adianta fazer isso. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar, minha marca, qualquer marca que seja, ela trabalha com 5 sentidos. Só o gustativo que é mais limitado. Os outros 4 eu consigo trabalhar. Aí eu preciso pensar qual é aquele que vai, primeiro, transmitir uma experiência diferenciada e, segundo, que ele vai o quê? Ter um ponto de contato com esse consumidor. Ou seja, a lição de casa começa antes, estudando o comportamento do consumidor, estudando a jornada do cliente, para que eu saiba qual que eu consigo trabalhar melhor. Por exemplo, se nós pegamos um produto, eu vou falar um produto que é de conhecimento de todos, que aí não preciso explicar como é que é a situação. Então, sempre, né, nós, marketólogos, fazemos isso. As pessoas dizem, vocês só pegam exemplo de empresa grande. Não é. Empresa grande todo mundo conhece. Se eu pegar uma empresa pequena, eu tenho que explicar todo o processo, e às vezes as pessoas podem não conseguir visualizar adequadamente. Vou pegar uma empresa grande, Coca-Cola. 5 sentidos todos estão lá. Todos. Eu tenho a visão, né, a marca, o logo, a cor. Eu tenho tato, quando eu vou manusear a garrafa. Eu tenho olfato, tem cheiro de Coca-Cola? Tem. Eu tenho o auditivo, quando a gente abre uma latinha, abre. Né? Eu tenho e o gustativo também, eu tenho 5. Agora, ela trabalha os 5? Depende do seu público-alvo, depende de qualquer situação. Tem algumas que ela vai trabalhar mais a visual, outra vai trabalhar mais o tato, outra vai trabalhar mais o olfato. Então, tudo vai depender disso, qual que é o ponto de contato. A grande questão é esta dicotomia, ou melhor, esse desafio que nós temos entre físico e digital. Né? Este é o grande desafio que nós temos. Por quê? Obviamente, imagine que eu tenho uma loja física. Eu consigo trabalhar de uma maneira assim muito mais estratégica os 5 sentidos. Consigo. Como eu falei, o gustativo talvez não. Mas eu tenho os 5 sentidos. Né? Eu consigo trabalhar a visão, consigo trabalhar o tato, né? Quando a pessoa toca numa roupa, alguma coisa nesse sentido, quando eu aperto a mão dela. Eu consigo trabalhar o visual, a minha vestimenta, a vestimenta do vendedor. Eu consigo trabalhar o olfato, né? Algumas lojas conseguem colocar algum cheiro diferenciado. Eu consigo trabalhar muito mais. O grande desafio é quando eu vou para o digital. Por quê? O digital, nós trabalhamos potencialmente com o quê? Com 2 sentidos, a visão e a audição. Agora, como que eu passo por meio, por exemplo, de uma plataforma digital, de uma propaganda que ela ocorre no meio digital, como que eu passo, por exemplo, a suavidade de uma roupa? Como que eu faço isso? Aí nós trabalhamos com o quê? Com a percepção. Aí eu vou trabalhar com a visão para tentar transmitir ou mostrar esta percepção do quê? A percepção do toque, a percepção da maciez. Né? Quando nós vimos aquelas propagandas vai de uma criancinha que ela está deitando uma toalha, bem, né? Uma toalha bem fofinha. É percepção. Por quê? Olha o que acontece. Nós temos essa habilidade natural de identificar determinados códigos, encaixar em percepções que nós temos e criar a nossa realidade. Nós temos uma outra situação também, que são os famosos neurônios espelho, que é aquela famosa empatia, de nos colocar no lugar dos outros, nos colocarmos no lugar dos outros. Então, quando eu estou vendo ali uma pessoa devorando um lanche ali do McDonald's, numa propaganda, ou talvez na plataforma digital, eu já estou até sentindo, dá até água na boca. Por quê? Dá até água na boca, ainda mais esse horário, assim, né? Quem está com fome, né? Não pode tomar de alimento. Aquele molho. Dá até água na boca. Aqui, então, percebe? Então eu consigo. Basta apenas ter o quê? É a criatividade. Basta apenas fazer o quê? Conhecer o consumidor. Basta apenas fazer o quê? Basta apenas você ter uma vontade de pensar em termos de marketing. O que é pensar em termos de marketing? É pensar o seguinte: primeiro, o cliente é rei. E segundo, ele é o centro da minha organização. E eu preciso utilizar todas as possibilidades que eu tenho para fazer o quê? Para evidenciar para ele que eu tenho a melhor oferta para resolver um problema pontual que ele tem. E a gente consegue trabalhar com o sensorial. E o sensorial também, desculpa até me alongar demais, Pode falar. o sensorial também,
ele é muito negligenciado. Porque, igual você falou, às vezes uma empresa ela coloca um aroma diferenciado numa loja e ela nem percebe. Ela fala, vou colocar porque... Não, precisa pensar estrategicamente. Às vezes a empresa, ela, em uma situação, ela não deixa nem que a gente toque o produto. Deixa que toque o produto. Deixa que toque. Não é? Ela esconde o produto para que eu não consiga nem enxergar qual que é esse produto. Então, ele é muito negligenciado. Loja E de eu acho que... móveis, né? Que a pessoa não pode sentar no sofá, não pode tocar no sofá. Exato, devia ser o contrário. Fala, por favor, senta aí. Pode sentar, quer deitar aí, deita aí. Por quê? Nós temos o que a neurociência ela nos ajuda muito para compreender toda essa situação, porque nós temos uma característica que ela é herdada lá dos nossos amigos, nossos antigos antepassados, quando a gente vivia na época das savanas, que é o quê? A previsibilidade dos fenômenos. O que acontece? Eu tenho a habilidade de fazer o quê? Eu recebo um estímulo e eu já vou prever o que vai acontecer. É desta maneira. Por quê? Porque se eu, por exemplo, eu ouço a freada de um carro, eu preciso prever que aquilo é um perigo. Se eu ficar parado para ver o que vai acontecer, pode ser que isso cause algum dano físico para mim. Então eu já estou prevendo. E com os estímulos de marketing é a mesma coisa. Então, quando a gente não fala assim, ó, quando eu vou fazer um test drive de um carro, o que a gente fala? Eu vou sentir o carro. Aí eu vou tocar o carro. Eu vou sentir o cheirinho do carro novo. Eu vou olhar todas as características que ele tem. E aí eu já estou prevendo, eu fico imaginando como que era aquele carro sendo meu. Por quê? Previsibilidade dos fenômenos. Portanto, se o seu cliente quer sentar no sofá, ótimo, deixe ele sentar no sofá. Se ele quer numa loja de colchão deitar ali, deixe ele fazer isso. Por quê? Porque ele está captando as dicas sensoriais que ele tem para criar a percepção dele. E também, quando ele for deitar, for sentar, for tocar, ele vai fazer o quê? Ele já vai estar prevendo. Assim, como que seria este produto sendo meu, comigo. A mesma coisa, né? Pensando nesse negócio de deixar tocar, é o que acontece lá com as lojas da Apple, as famosas Apple Store. Eu estive até há 2 semanas lá na Apple Store ali de Nova York, né? Que é a terceira vez que eu vou naquela loja, que eu acho Eu ela ia lhe perguntar excepcional. como foram suas experiências sensoriais da sua viagem. Então, a experiência sensorial nessa viagem foi muito legal, né? Porque é muito interessante porque eu fui com a minha esposa e com a minha neta, e elas vão para passear. Eu não, eu vou para estudar marketing, porque eles não desligam nunca, desliga nunca. E lá a gente vê algumas coisas que é impressionante, né? Porque a gente não é uma crítica no sentido, é uma análise crítica de uma situação. Nós falamos assim, agora tudo é digital, tudo é digital. Para o norte-americano, não. Tudo é físico. Você anda ali na Times Square, ali é propaganda de tudo quanto é lado, aqueles outdoor enormes, o sensorial ali. E a loja da Apple, ela contribui para isso. É interessante. Então, a experiência que eu tive de marketing foi fantástica. Porque a gente olha assim e fala... Primeiro, a gente olha como nós estamos engatinhando ainda, né? A gente olha e fala, tem muito que aprender. Você Eles são entra muito bons de marketing, muito né? bom. Você entra numa loja da MM, aquela coisa fabulosa. Essa loja, você entra nessa loja da Apple, ela não é a mais bonita de todas. Não é. Eu já conheci várias pelo mundo, ela não é. Ela é uma loja igual às outras. As outras. A mais bonita para mim é de Chicago. Chicago é fabulosa, fabulosa. Mas essa daí, ela não é a mais bonita. É uma loja como a outra. A diferença é o cubo que ela tem na frente, que aquele cubo realmente é um ícone. É um ícone. O que é isso? Experiência sensorial, a visão. Aí você entra na loja, né, você tem lá a escada, ela é coberta de vidro, e é um vidro que vai fazendo curva. Né? A escada rolante ela faz uma curva, e o vidro não tem emenda, né? Ele faz a curva direitinho. Quando você vai, né, entra depois de ver aquele cubo maravilhoso que tem, desce a escada, né, com aquele vidro sem emenda, que ele faz a curva, aí você vai lá, o que acontece? É aquela experiência sensorial, do olfato, de você ver as pessoas, mas principalmente a habilidade que você tem de tocar os produtos. O ato que eles deixam para que a gente possa tocar o produto, não é porque eles querem ser bonzinhos, não é. Primeiro, porque eles sabem que eu só posso experienciar ou vivenciar a experiência do smartphone tocando. Tocando. Não dá para
falar, ó, você mexe aqui, não sei o que, não. Você tem que vivenciar, você tem que tocar. E outro, porque a previsibilidade dos fenômenos. Quando nós pegamos um aparelho e tocamos ele, a gente já fica imaginando como seria esse produto comigo, como que ele ficaria. E aí é quase como se fosse um test drive. Você vai fazer o test drive ali, você vai querer. Então, é esta a experiência que eles colocam. Agora, né, apenas complementando, a experiência em termos de marketing dessa viagem é fabulosa. Ali realmente é a meca do marketing. Eu acho que ninguém chega ao nível deles. A experiência é fabulosa mesmo. E essas experiências marcam, né? Hoje eu fiz um storytelling nos meus stories para contar uma experiência que eu tive que foi fabulosa, que foi um evento de network. E eu tinha expectativas bem baixas por causa de outros eventos que eu fui. Por exemplo, era risotos e vinhos, né? Tem tudo para ser interessante sensorialmente, né? Mas por ter ido em outros lugares que o chefe não fazia bem o risoto, ou o vinho foi servido numa taça de acrílico, e para quem é amante de vinho, isso é um insulto. É, Então, assim, peso do talher, tudo sabe? isso, né? Para mim, é claro que eu sou um pouco chato. Você vai, imagina, você vai almoçar uma pausa de alimentação, mas é um prato bom. Aí você vai lá, eu sei, eu compreendo a parte de segurança, a parte de meio ambiente, compreendo tudo isso, tudo isso. Mas, por exemplo, você vai comer um prato com um garfo, né, com um talher de plástico, não dá, não bate. Isso, Percebe? fica aquela Percebe como que é? experiência aí, né? Porque Ruim, né? a gente vai construindo a nossa percepção pelas dicas que vão sendo colocadas. Uhum. Por exemplo, você vai ali no restaurante, a organização, a gente acha que o cliente não vai notar. Ele nem vai Tudo. reparar. Repara. E pior, ele repara de uma maneira não consciente, sem perceber. Aí ele sai Uhum. de lá e fala, não gostei da comida. Não, não é que você gostou da comida. Você gostou da comida, não gostou da mesa, não gostou da cadeira, não gostou da música ambiente. Né? Uhum. Muitas coisas que você não gosta. Por exemplo, e também a gente vai construindo ou respondendo a esses estímulos sem perceber. Música ambiente. Né? Se você tem uma música ambiente que ela é mais intensa, faz com que as pessoas comam mais rápido. Mais Você rápido. tem uma música que ela é mais tranquila, mais pausada, as pessoas, elas vão comer mais devagar. Dá para explicar isso? Não. A gente consegue verbalizar isso? Não. Por isso que o neuromarketing é tão bacana, porque ele dá essas respostas para nós. E às vezes a Uma pessoa não coisa sabe é o eu. que dizer, mas sai de lá com aquela sensação, né, de que não foi bom. Exato, exato. Esse que é o X da questão. Ela fala assim, eu não gostei. Eu não me senti bem. Claro, porque todos os estímulos ali do ambiente que ela estava não estavam contribuindo para maximizar a experiência dela. Por isso que tem que pensar nos mínimos detalhes. E nesse evento que eu fui, assim, eles pensaram os mínimos detalhes. Eu fiquei, assim, muito surpresa. E eu sou aquela cliente chata, eu sou a marqueteira do dia a dia, todo lugar que eu vou, eu estudo tudo que tem naquele ambiente. E foi assim, foi fantástico. Eles me surpreenderam mesmo positivamente. A taça não era acrílica, era taça mesmo, maravilhosa. Escreveram nossos nomes, olha o pertencimento. Colocaram nossos nomes nas taças. Então, no network, as pessoas passavam pela gente e sabiam o nosso nome. Eu, que meu nome é Diolene, imagina o que eu passo com esse nome, né? Então, não precisei falar, né? Já estava escrito na taça. Os vinhos maravilhosos, muito bem escolhidos. O risoto era melhor que o meu, eu cozinho muito bem, modéstia à parte. É, Eu fiquei mais surpresa ainda. Música, ambiente maravilhosa. Então, assim, a experiência... Já estou esperando a próxima, já estou. é, porque é todo contexto, porque nós vamos pegando essas informações. Né? Podemos não perceber de maneira consciente, mas a gente vai juntando todo, porque nós precisamos dar sentido àquilo que nós estamos enxergando. Como que a gente dá sentido? Simplesmente encaixando todas essas dicas para ter a nossa percepção final. E também nas experiências ruins. Por exemplo, a gente sempre diz que tudo tem que ser dito, né? Não pode deixar ali na. Tem que estar tudo à mostra. E teve um episódio, histórias, né? Que histórias fazem a gente entender melhor, né? Que eu fui com meu marido num restaurante e não estava escrito em lugar nenhum que ele era vegetariano. Mas o menu era quase todo
todo era 98% vegetariano. A única coisa que tinha que não era vegetal era um salmãozinho no risoto, salpicado, assim. E eu, uma carnívora, queria uma carne, queria um camarão, queria qualquer coisa assim. Não tinha opções. E quando a gente foi contribuir, né, dar a nossa visão ali para a empreendedora, no sentido dela otimizar isso, né? Ela falou que não era um restaurante vegetariano, mas que eles trabalhavam com os produtos que produziam lá. E que ela falou que na Europa quase todo mundo já é vegetariano. Aí eu disse, mas não estou na Europa. Eu estou aqui. E aqui é a cidade do porco, do bacon. Então, assim, só que o problema não é ser ou não vegetariano, é que isso não estava em lugar nenhum escrito, entendeu? Então, aquilo estava implícito em algum lugar, que eu não sei qual é, e fui surpreendida negativamente. Então, eu disse assim, não tem problema de você ter um restaurante com essa pegada, só que ele tem que estar bem explícito para a pessoa que é carnívora não ir lá, né? Não ter uma péssima experiência. E isso estragou bastante ali meu dia. Não gostei, não. E não recomendo. Eu sou aquela marqueteira do mal também. Quando eu não gosto, eu mal do lugar. Para o bem e para o mal, né, professor? Uma coisa que a gente pode falar aqui é como você vê o futuro do marketing sensorial? Quais tendências estão emergindo aí? Ou é mais do mesmo, já que nós temos um cérebro aí que é antigo, né? A gente está vivendo na modernidade, mas o cérebro é antigo. Esse daí é um ponto muito interessante, né? Porque realmente eu sou desta posição, desta ideia que realmente é assim. Nós temos um cérebro antigo e um contexto novo, né? Ou seja, nós ainda, a configuração biológica do nosso cérebro, fisiológica também, né, do nosso cérebro, ele é aquela de milhões e milhões de anos atrás. É a mesma coisa, não mudou. Horas, mas com todo esse contexto digital, ele não mudou? Não, ele não mudou. O que eu tenho hoje com o digital é uma intensificação daquilo que eu tinha. Tudo que nós enxergamos hoje no digital tinha antigamente, né? Rede social, a gente já tinha rede social. Só que o digital ele amplificou. A gente estava sempre um conversando, batendo papo com o outro. Viral. As tribos. Então, o viral nós também sempre tivemos. O digital ele apenas intensificou. Mas o que acontece? Por que nós temos um cérebro antigo e um contexto novo? Porque não deu tempo ainda de adaptar. A adaptação ainda não ocorreu. Porque para a adaptação poder ocorrer, tem que ser uma mudança nos organismos do nosso corpo. E nós não tivemos tempo, né? A gente pensa assim, o digital ele está em nossa vida há quanto tempo? Talvez uns 20 anos, no máximo 20 anos. Eu vivi. 20 anos é muito pouco. Eu vivi totalmente fora do digital, né? Nem TV eu tinha na minha infância. Então, exato. Sabe, o tempo é muito curto, não dá para se adaptar. Então, o que acontece? Nós ainda utilizamos modelos decisórios de uma época que não tinha nem se pensava ainda no digital. Então, nós temos dificuldade de absorver tudo isso, sem dúvida alguma que nós temos. E para poder sair destas dificuldades, nós vamos utilizar o quê? Modelos que nós utilizávamos na época pré-digital, ou utilizamos em todo o decorrer da nossa existência. Por quê? Porque esses modelos, eles ajudam nossas decisões. E esses modelos, a gente sempre diz o seguinte, quando a gente pensa em modelos de decisão, a gente sempre fala mais ou menos o quê? São heurísticas de decisão. O que são heurísticas? São modelos que eu utilizo para facilitar a minha decisão. Para que eu não tenha que pensar muito para poder decidir no momento de uma opção de compra. Então nós temos esse cérebro antigo nesse contexto novo, utilizando heurísticas do passado. Qual que é a percepção que eu tenho em relação ao sensorial, tendências, o que ele vai amplificar? Obviamente que, como marketólogo, nós costumamos fazer o quê? Nós costumamos fazer percepções, ideias, conjecturas, né? Porque tentar adivinhar o futuro é muito complexo. O futuro ele aumenta muito. Eu acredito que nós chegaremos a uma fase, em alguns setores está acontecendo muito isso, que nós vamos nos desgastar tanto do digital que nós vamos buscar cada vez mais uma experiência física. Porque nós vamos falar assim, poxa, né? Eu cansei, não é que eu cansei, mas eu quero, que legal, o digital é bacana, mas eu quero a experiência física, quero lá
falar com pessoas, ver pessoas, porque não tem jeito, nós somos seres sociais e nós somos pessoas fazendo coisa para as pessoas. Isso daí nunca vai sair da história da humanidade. E o que acontece? O digital, ele é espetacular, ele é fantástico, é uma revolução realmente impressionante, só que ele tem um limite. O que é o limite? Ele chegou no momento que ele bateu no teto. Por exemplo, se você entre, por exemplo, em um marketplace da Casas Bahia e depois você entra no Magazine Luiza. Nada contra essas empresas, são excelentes, mas é a mesma coisa. Só muda a cor, mesma coisa. Aí eu pego e vou para a Amazon, é a mesma coisa. Então chegou no momento onde a experiência está difícil de ser oferecida. Aí essas empresas vão tentar fazer o quê? Elas vão tentar, como muitas já estão fazendo, falar, legal, o digital eu já dominei. Agora eu preciso ir para o físico também. Para o físico. É aquela tendência, né? Grandes shoppings dos Estados Unidos, acho que aqui também está acontecendo isso, eles alugam marcas ou lojas por temporada. Então você vai lá, fica 6 meses ali. Por que 6 meses ali? Para você mostrar que você não é apenas digital, você é físico, você existe, você tem uma experiência. Ou lojas conceito. Né? Até a Amazon. A Amazon tem lá. Né? Outra experiência na minha Loja de viagem lá foi. conceitos conceito é bem interessante, né? Ela vai trazer É, toda essa experiência imersiva, né? que ali você consegue potencializar a experiência. Mas você pega a Amazon tem a Amazon Go, que é a loja física deles, só que não tem ninguém, não tem ninguém. Para você poder entrar na loja, você tem que baixar o aplicativo deles, você vai lá, você coloca na catraca, aí você entra. Quando você tira o produto da gôndola, ele automaticamente ele debita o valor no seu aplicativo. Se você na hora se arrependeu e colocar de volta, ele acredita na hora. E é uma tecnologia fabulosa, porque tem câmera em tudo quanto é lugar, para ele saber quando que eu tirei um produto, as prateleiras têm uma balança para saber ali a diferença que de Imagina peso quanto quando isso gera de dados para eles, né? De quanto saber gera o de que produz, dados, né? Isso é quando interessante. gera de dados, e a tecnologia envolvida para isso. E apesar que essa história de que não tem nenhuma pessoa, eu acho que o sistema é tão complexo que tem. Você vai lá na loja, né? Eu fui lá na loja, você vai na loja, tem uma pessoa que fica ali para te auxiliar. E normalmente para não deixar você entrar, porque eles estão trocando as mercadorias toda hora. Mas enfim, sem criticar. Mas percebe, por que ela fez? Ela sabe disso, ela sabe da importância da omnicanalidade. Que se você quer o digital, eu estou no digital. Se você quer o físico, eu estou no físico. Mas ela sabe também que o físico é muito importante para essa experiência sensorial e principalmente para fortalecimento da marca. Uma coisa é a marca que eu estou vendo ali no digital, outra coisa é a marca que eu estou sentindo no presencial. Estou sentindo ali, sentindo o aroma, sentindo a visão, sentindo o aconchego, sentindo as pessoas. Então, eu acredito que, como será este marketing, o marketing sensorial, nós teremos o quê? Nós teremos muitas tecnologias, muitas plataformas que vão eliminar determinados gaps que o digital tem, né? Porque o digital, o que acontece? Como nós falamos, a visão eu tenho no digital, a audição eu tenho no digital. O tato eu tenho, né? Você pode pegar algum software de aumentado, ele vai vibrar, então você até tem essa percepção. O gustativo eu não tenho. O olfato tem até tecnologias que já estão fazendo isso. Né? Eu coloco um óculos de realidade aumentada, e aí ele vai colocar determinados aromas para situações específicas, e aí eu consigo tirar, eu consigo sentir esse aroma. Então, eu acho que a tendência ela vai ocorrer isso. Muitas tecnologias eles vão conseguir replicar a experiência do físico e também com essa experiência do sensorial. Mas eu ainda acho que pode ocorrer um pouco desta reversão. As pessoas saírem do ambiente digital e ir também para o ambiente físico. E aí surge um grande desafio para as organizações. Por quê? Primeiro, elas se estruturaram para se tornar digitais. E aí vão ter que se reestruturar para ter também este braço físico. Por exemplo, nós vamos numa loja do McDonald's, aqui em São Paulo, a loja do McDonald's, uma parte delas não tem mais atendente, é tudo ali no totem. Tudo ali no totem. É legal isso? Para determinadas gerações. Para outras, não. Eu entrei numa loja da Paulista,
Aí eu falei, fazia tempo, né? Depois da pandemia, fazia um tempo, falei, ué, cadê os atendentes? Não, atendente é só para as pessoas da melhor idade. O senhor é da melhor idade? Eu falei, não, não Não sou. acredito. Aí quase que eu perguntei assim, por que esse preconceito todo? Eu não. Eu acho que é uma tendência, né? Porque os jovens agora realmente eles não querem muito contato físico, até o momento que eles vão buscar esse contato físico, uma coisa que não vai ter volta, tem que nós buscamos mesmo. Mas eu acho que talvez é um erro, porque quando eu tenho o atendente, a pessoa, as vendas cruzadas são maiores, são Uhum. melhores. O totem eu falo, olha, eu não consigo nem, pelo menos naquela loja que eu fui naquele momento, eu não consigo nem escolher o pacote, né? Normalmente eu vou lá e falo, me dá o número um. Dá o número um. Lá não, você tem que pedir separado. Outra situação é quando tinha um atendente, ele fala assim, você vai levar aqui o número um, não acompanha tal produto, não acompanha o sorvete, não acompanha o sangue. O totem não tem isso, ele não vai lhe oferecer, porque eu não tenho a figura da pessoa. Então são essa, então talvez as empresas vão ter que fazer uma hibridez, né? Muito, tá tão na moda, né, a Eu palavra acho que a hibridez. empresa está pensando o que é melhor para ela, o que é mais fácil para ela. Tem um viés assim, né, da empresa sempre se poupar e não está pensando às vezes nessa experiência que não vai ter conexão. A pessoa indo lá e apertando o botão e eu pedi iFood. Porque o empreendedor é muito complexo. O É. empreendedor é complexo. O empreendedor ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é essa, que ele identifica oportunidade, que ele vai atrás, que ele cria. Mas tem alguns empreendedores que eles ficam tão apaixonados pelo produto que ele faz, que ele esquece de ouvir o cliente. Aí ele vai morrer Uhum. abraçado com aquele produto. Então, no caso, essas empresas, elas estão pensando o quê? Eu preciso baixar custo e preciso Uhum. eu vou aproveitar que nós tivemos toda essa pandemia, que aí as pessoas literalmente foram obrigadas a migrar para o digital, e aí elas querem dar continuidade. Só que elas querem pensar o seguinte: será que essa automatização eu consigo transferir toda a experiência que o meu cliente deseja? Ainda mais quando a gente pensa no Brasil, na dimensão continental que tem o Brasil. Quando a gente fala nos grandes centros, legal, tudo digital, não tem problema nenhum. Agora, quando nós pensamos, né, em uma amplitude um pouco maior, aí é um pouco mais complexo. E as empresas, elas olham tudo como se fosse uma grande massa de consumidores, que não é. É diferente. É diferente. Né, você pega nos grandes centros, né? Pega aqui em São Paulo, se você for um pouco mais distante da parte central, a diferença é gritante. É gritante. E o bom marketólogo é aquele que tem uma habilidade que é difícil de desenvolver, que é se colocar no lugar dos outros, É colocar empatia. no lugar do seu cliente. E é empatia, mas eu vou usar uma analogia que é um pouco mais que empatia. Uhum. É como se fosse aquele filme antigo lá do Ghost, né? Que a pessoa saía e entrava no corpo do outro. É o É mais ou encosto. menos assim. A gente tem que fazer isso, tem que sair. E para nós, para o empresário, pequeno empreendedor, ele tem que tirar essas amarras, ele tem que sair, tem que viver a vida do cliente, para Uhum. que ele possa identificar a necessidade e saber até qual a estratégia sensorial que é mais adequada para ele e qual que é a experiência que é mais adequada. Isso é muito difícil, requer um treinamento muito grande, Uhum. muito grande. E nesse sentido, professor, teve uma pessoa que deixou uma pergunta aqui que Opa, era: existem tipos de. Ela falou assim: como desenvolver e vender para cada tipo de pessoa que tem um tipo sensorial. Por exemplo, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais tátil, tem gente que é mais olfativo. Isso existe dentro da neurociência ou não? As pessoas são igualmente afetadas? não existe por quê? Porque tudo vai depender de qual que é o seu produto, de quem que é seu cliente, de qual que é a percepção dele. Mas o principalmente, esse que é o mais complexo de todos, depende muito da história que a pessoa teve. Por quê? Porque nós somos o ser humano, ele é extremamente complexo. Ele é o resultado de todas as experiências que ele teve na vida, não apenas na vida dele, mas aquela experiência do DNA que ele traz, né? Que ele vai trazer ali de geração para geração há muito tempo atrás. Tá? Então vai ter muito disso. Agora a gente sabe o quê? Que nós temos alguns sentidos cada um tem a sua importância. Se nós formos pegar assim em termos hierárquicos, o mais importante de todos, o mais importante é a visão. É a visão. Por que é a visão?
E também por que hierarquicamente? Pelo seguinte, porque a visão ela tem uma habilidade muito grande de complementar os outros sentidos. Não é porque eu olho onde eu vou tocar, eu olho o que eu vou colocar na boca, eu olho quando eu estou ouvindo algum som. Eu a gente fala que vamos comer com os olhos, é a mesma coisa, um prato bonito, tu tem a percepção que o sabor é bom. Por quê? Porque a visão ele complementa todos os outros. Ele é sim o mais importante. Porém, só tem um pequeno problema. Por ser o mais importante, todo mundo usa. Todo mundo usa. A grande maioria das marcas, elas são o quê? Bidimensionais. Elas trabalham apenas com dois sentidos, que é a visão e a audição. Por quê? Porque são os mais usuais. Os mais usuais. E por serem os mais usuais, obviamente que eles são aqueles que são mais importantes. Agora, qual que eu vou trabalhar? Qual aquele que o meu consumidor ele sente melhor? Aí eu tenho que olhar o quê? Primeiro, depende muito do produto e vai depender muito dos pontos de contato. O que é o ponto de contato? Na jornada do consumidor, como que ele busca as dicas do ambiente. Tem pessoas que elas vão buscar por meio que por meio do tato, quero tocar um produto, outras por meio do olfato e assim sucessivamente. Não existe assim como que eu poderia dizer, uma regra enlatada. Existe o quê? Consumidores diferentes. E você pode ter até num grupo de consumidores percepções ou formas de adquirir a sua experiência de maneira diferenciada. Então, Aí você vai falar o seguinte, Sérgio, mas aí você está falando que é tudo mais ou menos. Não, tudo vai depender do quê? Tudo começa com a lição de casa que vem antes, o seu plano de marketing, onde você identifica o seu público-alvo, onde você estuda o comportamento do consumidor. Se estuda o comportamento do consumidor para quê? Para entender o que ele enxerga de valor. E se o que ele enxerga de valor é uma determinada característica, é isso que você vai ressaltar. E quando você estuda ali o comportamento do consumidor, você vai verificar como que ele capta as informações, de que maneira. Por quê? Por que a jornada do cliente é muito importante? Porque dependendo de qual situação esse consumidor se encontra, talvez ele não tenha tempo de tocar o produto. Aí não adianta você falar, toque meu produto, porque ele não vai tocar. Entendeu? Por isso que existem consumidores que são mais sensíveis a determinados estímulos? Tem, mas também depende muito da situação. Né? Se eu vou, por exemplo, numa festa, um show, e eu estou com sede, qual será o sentido mais importante? A visão? Não, vai ser o quê? Vai ser meu gustativo. Se eu vou comprar, se eu vou no supermercado, eu estou com fome, é a mesma coisa. Naquele contexto, não vai ser o visual, talvez será outras características que vão influenciar. Então, vai depender muito da E a jornada. pessoa que fez essa pergunta, ela tem uma clínica de estética, né? Então tem assim a faca e o queijo na mão, né? Não, O clínica de você estética. acha que vai só para ver a visão, mas tem outros elementos que dá para usar ali, né? Sim, clínica de estética. Clínica de estética, o que acontece? Nós está vendendo serviço. Serviço, o grande problema que nós temos com o serviço é a sua intangibilidade. Por quê? Serviço é muito complexo. Né? Serviço é muito complexo por quê? Porque eu não posso tocar, não posso cheirar, eu só sei se o serviço é bom depois da utilização. Então, por exemplo, todo mundo que vende um serviço, qual que é o objetivo? O que ele deve fazer? Criar uma placa bem grande e colocar assim, ó, bem na sua frente, você que é dono da clínica de estética, ou dona. Preciso tangibilizar o meu serviço. Por quê? Você precisa pegar uma coisa que é intangível e tornar concreto na percepção do consumidor. Como que você torna concreto? Você pode tornar concreto com todas as estratégias de marketing, inclusive o sensorial. Por exemplo, como que você vai tornar concreto uma clínica? Você vai o quê? O estabelecimento, limpeza, roupa das pessoas, sua plataforma digital, a sua marca, o serviço quando ele está sendo oferecido. Pense no seguinte, o seu consumidor, ele está o quê? Ele está louco para pegar informações da sua empresa. Basta apenas você disponibilizar. É assim que funciona, ele quer informação. Então, notem, clínica de estética coloca uma placa bem grandona. Eu tenho que tangibilizar, eu tenho que tornar concreto. Tornar concreto com que maneira, de que forma? Coloca lá a opinião dos clientes,
Coloca ali o testemunhal. Olha, a pessoa veio aqui. Mas não é colocar só a frase. Põe a fotinha da pessoa. Põe a fotinha. Porque uma coisa é eu falar, olha, eu fiquei muito bem depois do tratamento. Outra coisa é eu consegui ver o que a pessoa. Põe o antes e o depois. Antes daqui do tratamento, depois do tratamento. Por quê? Tem que tornar concreto. Uma coisa é eu falar, olha, se você vier aqui na minha clínica, você vai melhorar isso. É muito vago, falando com percepção. O Ou melhorar, então para mim, falar pode ser uma assim, coisa. fios de PDO, Botox, É, ninguém quer saber. A pessoa só quer o resultado, só quer ficar com a cara pra cima, fofa, linda. É porque é isso. muito complexo. Uma coisa é eu falar, eu melhorei. O melhorar para mim é uma coisa, para você é outra. Então você tem que fazer o quê? Eu sempre digo o seguinte: não é influenciar, é conduzir. Como influenciar? Ninguém é influenciado. Ninguém. Eu só sou influenciado se eu quiser. Tá? Só se eu der a chance para alguém me influenciar. Ninguém é influenciado em marketing. Nós fazemos o quê? Nós conduzimos, nós direcionamos. Eu digo o seguinte, ó, eu quero que você preste atenção nesta caneta. E aí eu vou conduzir. E no caso, um pequeno empreendedor que ele tem o seu negócio, é a mesma coisa, ele vai conduzir. Ele vai levar as pessoas a prestar atenção em determinados atributos que ele julga ser o mais importante ou que ele aprendeu estudando o consumidor que é o mais importante. Tá? Então, não fiquem preocupados, influenciar. Ninguém é influenciado. Só influencia se você quiser. Falando em marketing, tá? Nós conduzimos, nós direcionamos para aquilo que nós gostamos de mostrar. E a clínica, o sensorial, em todas as situações. Em todas. Só não entra no gustativo. O resto, todas ela entra. Pode ter um cafezinho, né? Cafezinho, chazinho, um Pode ter um suco. cafezinho, não é? Mas aí o que acontece? Ele vai complementar o serviço que eu estou oferecendo. Tá? E aí ele entra assim. Eu acho que tem muitas formas de explorar, né, professor? Tem. Está com o nosso tempo já terminando aqui, tem muito assunto, né? Passa muito rápido, né? Muito, meu Deus, tem que te chamar aqui de novo, hein, professor? Para a gente conversar. Mas, assim, maravilhosas as dicas que você deixou aqui. O que eu acho que fica, assim, mais marcante é o quanto a gente pode calçar o sapato dos nossos clientes, né? Saber Sim. como ele vive, por onde ele anda, quais são seus anseios, o que ele está buscando, o que vai nutrir ele. Eu tive recentemente um bate-papo fiz uma mentoria com uma terapeuta, né? E assim, quando a gente foi analisar o Instagram dela, tava lotado lá de Reiki, Access, um monte de coisa. Eu falei, a pessoa entra aqui, ela não entende nada do que você faz. Porque você está falando para os seus pares. As pessoas que buscam terapeuta, elas estão tristes, elas estão infelizes, elas estão insatisfeitas, elas estão arrasadas. Elas querem ser felizes, elas querem ser amadas. Elas não querem saber que técnica que você usa, né? Então, eu vejo muito resultado. Os empreendedores falando de si mesmos e pouco dos anseios dos seus clientes, sabe? Então, eu acho que o que fica mais marcante aqui é o quanto a gente pode, como você falou, ser o ghost, né? Esse fantasminha Se você é um empreendedor, você tem que desenvolver duas habilidades muito grandes. A primeira é saber ler o mercado. Você tem que ler o mercado. E o segundo, você tem que gostar de pessoas. Não tem jeito. Mas aí você pode falar para mim, Sérgio, eu não gosto de pessoas. Ótimo, não tem problema. Não tenho problema nenhum. Eu não gosto de pessoas. Tenho vergonha. Contrate alguém que goste. Porque se você é um empreendedor, não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que gostar de pessoas, tem que conversar com pessoas. Nós temos um problema muito grande no mercado, que é o seguinte, com o empreendedor. O brasileiro, ele adora falar. Ele ama falar. E nós, como empreendedores, nós odiamos ouvir. Então o negócio não bate. Por exemplo, você vai lá no mercado norte-americano, você fala bom dia, a pessoa fala bom dia para educação, não fala mais nada. Aqui no Brasil, não. Você está lá esperando o elevador, bom dia, bom dia. Aí começa, você viu como o tempo tá? Você viu como não sei o que tá? A gente gosta de falar, a gente gosta de falar. Então nós temos que desenvolver uma habilidade que é de ser bons ouvintes. Bons ouvintes. Se você é um empreendedor, pense no seguinte,
é ouvir mais e falar menos. Por que ouvir mais e falar menos? Porque se você tiver uma boa capacidade de ouvir, o seu cliente vai falar o que ele gosta, como ele gosta. Ele vai falar do concorrente. Ele vai te dar tudo o que você deseja. Tudo, 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 tudo. Basta apenas saber ouvir. E nós não sabemos ouvir. Eu também, de vez em quando, não sei ouvir. Eu não sei ouvir como pessoa. O Sérgio, pessoa física, talvez tenha dificuldade de ouvir e trabalha muito isso todo dia para melhorar. Agora, o Sérgio, como marketólogo, não pode cometer esse erro. Ele tem que saber ouvir. E nós, como empreendedores, temos que saber ouvir. E aí tem um outro problema que não estou criticando o digital, falando dos prós e os contras. Tem outro problema que o digital não permite. Eu não consigo ouvir direito, porque eu vou automatizar o meu sistema de saque para poder filtrar as informações. Não estou ouvindo nada, cliente. Jogo na base de dados lá e a base de dados que vai analisar, mas o bom do analisar e ouvir, porque nós não vamos ouvir apenas com os olhos, apenas com o ouvido. Nós vamos ouvir com os olhos também. Nós vamos verificar quais são as feições das pessoas, se aquilo que realmente ela tá falando, ela está expressando, realmente é verdadeiro. Então, a habilidade de ouvir, eu acho que ele é muito, muito importante. A habilidade de entender o ser humano, né? Entender Porque o todo mundo ser está humano. vendendo para algum ser humano, tem certeza que não é para máquina. É, não tem jeito, nós estamos vendendo de pessoas para pessoas. Não tem jeito. Então, obrigado. Nosso tempo já está acabando, tem medo de encerrar a live aqui. Gratidão pelo seu tempo. Estou muito feliz. Você é um ser humano incrível. Já no nosso primeiro contato eu percebi. Então, foi um prazer essa live. E vou deixar aqui gravada. Espero que dê tudo certo aqui durante essa aula. E Imagina, eu vou lhe convidar para outras lives, hein? Que eu acho que a galera fica gostou. muito tranquila. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço também o pessoal que está assistindo, os comentários aí, obrigado, né, pelo carinho, pelo respeito de sempre. E pode contar sempre comigo. Uma coisa que eu adoro fazer é falar de mercado e falar de marketing. Marketing é minha paixão. Quando a gente está apaixonado por alguma coisa, a gente fala para todo lugar e para todo mundo daquilo que a gente gosta. Pode contar sempre comigo e muito obrigado de novo pela oportunidade. Obrigada. E sigam, né, esse professor maravilhoso, que tem muito conteúdo incrível. Sigam ele também. Beijo, gente. Tchau. Até a Tchau, próxima. tchau. Boa noite. Boa noite.